Os objetos macroscópicos com os quais a gente tem contato no nosso dia a dia, eles são explicados através da física clássica, né? E quando a gente vai para um regime de sistemas microscópicos, como partículas subatômicas, elétrons, né, o mundo das coisas muito, muito pequenas, a gente precisa das leis da física quântica para que esses sistemas possam ser bem descritos adequadamente, né, para que a gente possa reproduzir teoricamente as coisas que a gente observa experimentalmente quando a gente está lidando com esse tipo de sistema. Então, o que a gente tem hoje, os nossos computadores, celulares, né, todos os dispositivos eletrônicos que a gente usa, eles são baseados em sistemas que, para serem descritos, precisam da física clássica. Mas hoje em dia a gente já tem um controle muito bom de sistemas que precisam da física quântica para serem descritos. E um computador quântico é um sistema que é capaz de calcular alguma coisa, né, de reproduzir um algoritmo em um sistema físico que precisa das leis da física quântica para ser descrito. A gente não tem nenhuma prova matemática definitiva de que esses computadores quânticos vão ser mais vantajosos do que os computadores clássicos, mas a gente tem muitas evidências de que esse de fato é o caso. Então a gente tem vários exemplos de algoritmos que, ao serem rodados em computadores quânticos, resolvem um problema de maneira exponencialmente mais rápida do que o melhor algoritmo no melhor computador clássico, né? Só que a gente tem um problema. O controle experimental desses sistemas quânticos é muito difícil, é uma tecnologia que é difícil de controlar, porque você precisa de temperaturas muito baixas, de um controle muito grande desses sistemas. Você tem que, ao mesmo tempo, proteger a interação entre esses sistemas e o ambiente, porque se você deixar que eles interajam, você estraga tudo, mas ao mesmo tempo você tem que ter como interagir para aplicar as operações que vão fazer a sua computação no final das contas. Então aí você tem uma troca, né? Então é um desafio tecnológico muito grande ter controle sobre esses sistemas. Então, até hoje, por mais que a gente tivesse esses avanços teóricos importantes que mostravam que os computadores quânticos serão mais poderosos que os computadores clássicos, e mesmo com várias técnicas experimentais sendo desenvolvidas para aumentar o nosso controle sobre esses sistemas, a gente não tinha nenhum exemplo de um computador quântico que pudesse, de fato, ganhar do melhor computador clássico, né, desses supercomputadores clássicos que a gente tem disponíveis, como o Summit da IBM. E o que a supremacia quântica, esse termo, ele significa justamente isso. A gente conseguir desenvolver um computador quântico que resolva um problema. Pode ser um problema útil ou não, né? Por enquanto essa não é a preocupação, de maneira mais eficiente do que um supercomputador clássico. Supremacia quântica significa isso, ter um computador quântico, um sistema quântico que resolve um problema mais rápido do que um computador clássico. Um dos problemas mais úteis, né, que a gente tem um algoritmo quântico que é capaz de resolver exponencialmente mais rápido do que um computador clássico, é o algoritmo de Shor para fatorar números inteiros, e que é uma coisa super útil que está na base da criptografia, dos sistemas de criptografia, né? Alguns dos sistemas de criptografia que a gente usa hoje em dia. Mas para poder resolver, por exemplo, esse problema de fatorar números inteiros, a gente precisaria de um computador quântico com vários, né, centenas de milhares de qubits, e isso está ainda longe do nosso alcance. Mais recentemente, a gente tem vários grupos que trabalhando com computadores quânticos que têm, em média, entre 50 e 100 qubits, que não são capazes de rodar esses algoritmos realmente úteis, mas que são capazes de resolver problemas que a gente não conseguiria fazer num computador clássico. Vazou recentemente um artigo da Google em parceria com a NASA, então ele apareceu em um dos servidores da NASA abertos ao público por uma pequena fração de tempo e depois foi retirado, né? Era
uma versão ainda não acabada do artigo, mas o tempo que ele ficou lá foi o suficiente para que várias pessoas tivessem acesso, e então todo mundo ficou super curioso para ver se de fato a supremacia quântica tinha sido atingida. E o artigo é super legal, eu estou ansiosa para vê-lo publicado de fato, para ver o anúncio, né, e como a comunidade vai reagir em relação a isso. Mas nesse artigo a ideia é que eles fazem um circuito nesse computador baseado em circuitos supercondutores com 53 qubits, e eles aplicam operações nesses qubits de maneira aleatória e fazem uma medição nesses qubits no final, tendo uma resposta que tem 53 dígitos que podem ser 0 ou 1. Então a ideia é rodar isso várias e várias vezes e ver qual que é a estatística dessas sequências de bits e tentar reproduzir isso com um computador clássico. Então, para fazer isso, o computador quântico demora 3 minutos mais ou menos, um pouquinho mais, e para ter a estatística correta dessas sequências de bits geradas por um computador clássico, a estimativa é que o melhor supercomputador, que é o Summit da IBM, demoraria 10.000 anos. Então, com essas estimativas, a gente vê que a gente tem sim, se tudo isso se confirmar, a primeira demonstração de fato de supremacia quântica, que é assim uma pedra fundamental na nossa área de pesquisa, né? Tem muita gente trabalhando nisso há várias décadas. Muito dinheiro já foi investido nisso, tanto por entidades governamentais, universidades, institutos de pesquisa, quanto por empresas que estão apostando na computação quântica como uma alternativa. E até hoje a gente não tinha de fato uma demonstração da supremacia quântica. Então isso é mesmo que esse problema não seja um dos problemas que a gente espera que sejam de fato úteis, né, uma aplicação útil da supremacia quântica, dos computadores quânticos, é uma demonstração experimental fundamental para a área continuar perseguindo esse objetivo, que é a construção de um computador quântico que seja de fato útil, né? Agora, se confirmar mesmo que a Google chegou a essa supremacia, o que a gente precisa fazer é pensar em algoritmos espertos para usar essa tecnologia para fazer coisas que sejam de fato interessantes. E uma dessas coisas pode ser a geração de números aleatórios genuínos. Tem um professor do Perimeter Institute no Canadá que, a partir dessas provas de supremacia, está desenvolvendo geradores de números aleatórios genuínos. Então aí a gente já tem uma primeira aplicação super útil da supremacia quântica. Gostou? Para saber mais sobre o trabalho da professora Bárbara Amaral e computação quântica, cheque os links na descrição. Além disso, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações.